Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos juntos mais uma vez, podendo compartilhar a sua palavra, compartilhar do texto de Ezequiel, da palavra profética na boca deste homem de Deus. Hoje falaremos sobre os capítulos 34, 35 e 36 desta maravilhosa passagem a respeito destes chamados oráculos de restauração. Você tem me acompanhado nesta jornada, tem percebido que a mensagem de Ezequiel é uma mensagem de juízo. Até então falamos a respeito de mensagens de julgamento, de denúncia do pecado, palavras duras. Agora estamos falando de um povo que foi invadido, não somente invadido, mas violentado, não somente violentado, mas teve a sua terra consumida pelos inimigos. Jerusalém caiu. O Senhor, que não é um Deus que tripudia sobre a desgraça, apesar de ter avisado continuamente a Israel a respeito do juízo que estava determinado caso não se arrependessem de seus erros, do cometimento de violências, de seus pecados. No entanto, o Senhor age agora misericordiosamente, trazendo uma palavra de restauração. Esta palavra não deixa de ter um teor de questionamento, de denúncia, de afronta ao pecado. E é isto que nos traz o capítulo 34, quando fala a respeito dos pastores de Israel. Pastores que, segundo a palavra do Senhor, neste capítulo, alimentam a si mesmos, mas deixam o rebanho passar fome. O Senhor olha o seu povo e percebe que, por não terem pastor, suas ovelhas se espalharam. Pastores que cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passando fome, frio, consumiram-lhe a lã, comeram-lhe as carnes. O Senhor então diz que considera estes pastores meus inimigos. Eu os procurarei e procurarei as minhas ovelhas. Farei justiça. O Senhor diz, eu mesmo cuidarei delas. Eu julgarei entre um animal e outro. Eu farei uma aliança de paz com meu povo. Neste capítulo, inclusive, no último versículo dele, o Senhor diz, vocês são meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Seguimos então para o capítulo 35, em que o Senhor traz uma mensagem de juízo a Edom. Edom, que em seu ódio por Israel, se alegrou com a tragédia que acometeu o povo de Deus. Lembremos que Edom é um povo proveniente da descendência de Esaú. Esaú é o famoso, famigerado irmão de Jacó, o primogênito de Isaac, aquele que deveria receber as bênçãos da primogenitura, mas as trocou por um prato de lentilhas. Depois de perceber-se enganado por sua mãe e por Jacó, decide caçá-lo, decide atentar contra a vida de Jacó, patriarca de Israel, porque este havia tratado com engodo o seu pai Isaque, e assim recebido em seu lugar a bênção da primogenitura. Este ódio familiar, passional, é transmitido por gerações, e estes edomitas, então, ao verem a queda de Israel, alegram-se com ela. No entanto, o Senhor deixa claro a Edom que há de redimir Israel e há de julgar Edom e exercer juízo contra eles. Segue então o capítulo 36
com a mensagem de restauração de Israel e a vingança contra as nações vizinhas que se levantaram contra Israel, que se aproveitaram de seu ocaso. A promessa de redenção virá. O Senhor irá afastar a vergonha de Israel. Uma restauração que não se deve por merecimento próprio de Israel, mas pelo amor do Senhor ao seu próprio santo nome. Nome este que foi envergonhado com o opróbrio de Israel. O Senhor, no capítulo 36, fala incessantemente sobre redenção. 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 O Senhor deixa claro que esta restauração da aliança com Israel os fará habitar na terra que o Senhor deu a seus antepassados. Numa declaração de amor, o Senhor os relembra: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente, e todos saberão que eu sou o Senhor. Que declaração apaixonante de um Deus que demonstra que o objetivo de julgamento contra o pecador não é por ódio ao pecador, mas ódio ao pecado. Deus ama o homem que, mesmo distante dele, charfurda-se no pecado. Deus não é diminuído, Deus não é afetado, Deus não deixa de ser Deus por causa dos nossos pecados. Nós é que sofremos o efeito deles. E Deus, em sua infinita misericórdia, busca que nos arrependamos, que transformemos a nossa mente através de uma metanoia, de uma conversão. Nestes 3 capítulos, tratamos de alguns pontos importantes e eu gostaria de ressaltar um deles, qual seja o que está expresso no capítulo 34, quando o Senhor fala a respeito dos pastores de Israel. Nessa crítica intensa, o Senhor não está se dirigindo simplesmente a um grupo de gente que cuidava de ovelhas. O Senhor está dirigindo as suas queixas aos líderes. Gente que recebeu a autoridade do próprio Deus, mas desonrou o seu chamado. Estamos aqui falando de pais que, ao invés de cuidarem, tratarem, educarem, disciplinarem, levarem seus filhos a novos patamares de desenvolvimento, se ausentaram ou, quando presentes, agiram com violência física, verbal, emocional. O Senhor está mirando os seus canhões contra patrões que, ao invés de desenvolverem as habilidades de seus funcionários, os exploram, extraem deles os seus direitos, surrupiam aquilo que deveriam pagar pelo trabalho deles. O Senhor está mirando em políticos corruptos, gente que recebeu autoridade e o encargo de um mandato público para representar o povo naquilo que deveria ser um encargo sagrado de usufruir do poder que emana do povo para agir em nome do povo. No entanto, agindo a seu próprio bel prazer. Pastores e bispos que enxovalham o nome de Deus, envergonhando o seu reino em querelas, em confusões, em humilhações ao reino. Há médicos que trocam a saúde por dinheiro, que fazem cirurgias desnecessárias, que promovem tratamentos inadequados. Toda sorte de gente que recebeu autoridade, mas a utiliza em benefício próprio. São estes pastores contra os quais Deus começa a apontar o dedo.
A tristeza do Senhor com esse tipo de gente é tamanha, porque o Senhor entende que toda e qualquer autoridade nasce dele. Porque, como diz a sua palavra, não há autoridade que não tenha sido erigida por Deus, ungida por Deus, pois a liderança é uma bênção, não uma maldição. A liderança deve promover o bem dos liderados, deve agir no seu cuidado, nos seus interesses, buscando aquilo que lhes faça cada vez melhor. O contraponto a este tipo de liderança decadente e tóxica é o próprio Jesus de Nazaré, o maior líder que já existiu sobre a face da terra. Nele vemos que o líder não é quem manda, mas é quem serve. Como diz a sua palavra no Evangelho de João, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Desta forma, você deseja ser um bom líder, uma boa líder? Então esteja disposto a servir. Que Deus te abençoe.